Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao culto desta noite, estudando, lendo, e meditando no texto bíblico de Hebreus 7, todo o capítulo. Nós não vamos ficar preocupados com o tamanho do capítulo, porque se der tempo a gente termina, se não, a gente termina na próxima semana. Então vamos fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar na projeção ali. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente recebem dízimos homens que morrem, ali porém os recebe aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E ainda muito mais manifesto é isto: se há semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois com efeito, o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. E visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento daquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor pacto Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer.
Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Amém. Até aí, nós vamos estudar com calma esse trecho, porque ele é fundamental para a nossa fé, né? Não só para a fé dos hebreus, que essa carta foi dirigida aos hebreus, essa carta foi dirigida aos crentes do judaísmo que tinham se convertido ao cristianismo. Então, esta carta é específica. Tem coisas aqui que só pode acontecer com os hebreus, com os judeus. Por exemplo, apostatar da fé. Só pode acontecer se os judeus, que são crentes, deixarem de crer em Cristo e voltarem ao sistema judaico de justificação. Então, nós precisamos entender a especificidade desta carta. Ela é uma carta que tem lições para nós, muitas, mas ela é específica para os hebreus. O estudo da carta aos hebreus é, portanto, fundamental, não é? E nós encontramos nesta carta um assunto importantíssimo para os hebreus. Eles estavam correndo o risco de apostatar da fé. O que é apostatar? É deixar uma fé verdadeira, deixar de crer numa fé verdadeira e mudar-se para um outro sistema religioso, né? Então, esse risco, conforme a palavra de Deus nos tem ensinado, era um risco que os judeus podiam correr. E o texto bíblico aqui ensina que esta carta é uma advertência para que não acontecesse isso com os judeus. Não quer dizer, o autor da carta não está querendo dizer que eles estavam apostatando. Ele estava dizendo, cuidado para que não haja apostasia. Este é o assunto da carta. Então ele estava dizendo, cuidado para que vocês desanimem por causa das perseguições e venham apostatar da fé. Não deixem isso acontecer. O texto bíblico aqui é muito bem claro a respeito disso, né? Então, o risco de apostasia, de abandonarem o cristianismo e voltarem ao judaísmo, existia. Por quê? Porque havia muita perseguição, uma perseguição muito intensa. Quem abandonou o judaísmo e se tornou cristão era perseguido pelos judeus. E quem se tornou cristão era perseguido também pelos romanos, não é? Por quê? Porque quem era cristão naquele tempo não é igual a gente hoje aqui, não. Quem era cristão naquele tempo declarava o seguinte: Jesus Cristo é o Rei, Jesus Cristo é o Senhor. E isto batia de frente com a declaração dos romanos, que César, o governador deles, o imperador, era o Senhor. Então, havia uma guerra entre dois senhores. E quando os cristãos então declaravam que Jesus Cristo é o Senhor, eles eram levados à execução. Muitos deles, milhares deles, morreram de forma cruenta, de forma violenta, de forma de martírio extenso, morreram jogados às feras,
morreram queimados vivos, morreram de várias maneiras, morreram crucificados das maneiras mais torpes possíveis, né? E então eles estavam temendo esta situação, e eles então estavam pensando bem se valia a pena continuar sendo cristão. O autor da carta está dizendo: vale a pena ser cristão. E todo o teor da carta é mostrando a superioridade de Cristo sobre todas as coisas e a superioridade do cristianismo sobre toda e qualquer tipo de religião. A superioridade do cristianismo. Irmãos, não é esse cristianismo que a gente está vendo aqui hoje, não. Certo? Não é esse cristianismo fácil, esse cristianismo adocicado, esse cristianismo em que o pregador prega aquilo que o povo quer escutar, mas é o cristianismo da Bíblia. É o cristianismo que leva as pessoas a assumirem compromisso verdadeiro de vida ou morte com Jesus. É esse cristianismo que o autor está defendendo. O judaísmo, como sistema religioso, era um sistema imperfeito, temporário e insuficiente. Imperfeito por quê? Porque ele, como o texto disse, ele não podia aperfeiçoar ninguém. A lei não pode aperfeiçoar ninguém. Ninguém fica livre da sua natureza pecaminosa pela lei. O que a lei faz? A lei mostra para nós que nós somos pecadores. É como um espelho. Você olha nele e vê a sua imagem, né? Então, a lei é um espelho que mostra o quão pecador eu sou, mas ela não pode tirar os meus pecados. A lei não tem condições de tirar os meus pecados. Então é um sistema imperfeito. Também é temporário. Temporário por quê? Porque teve início e vai ter fim, e já teve fim. Então é temporário, não é permanente. E é insuficiente. Por que é insuficiente? É insuficiente porque necessita de outras coisas, de complementos. Necessita de complementos. A salvação em Cristo é perfeita, é eterna, não é temporária, e é suficiente, não é insuficiente. A necessidade de um sacerdócio perfeito, né? Um sacerdócio capaz, um sacerdócio eterno que permanece para sempre, e suficiente quer dizer que é um sacerdócio que é irrepetível, definitivo e de valor infinito. Esse sacerdócio era uma necessidade. Foi por isso que Deus mandou Jesus Cristo aqui para ser o nosso sumo sacerdote. Porque desde o início, Deus já na sua infinita sabedoria, já sabia que o sistema legislativo, legal do judaísmo não seria suficiente para apagar pecados. Não era suficiente. Então, para que tinha aqueles sacrifícios? Para qual razão do sacrifício dos animais? Morriam milhares de animais por ano. Para que morrer tantos animais se o sacrifício de animais não pode pagar pecados? Era para quê? Aquele sacrifício era para lembrar, era um memorial futuro de que viria um Salvador que morreria pelos nossos pecados, certo? Então, aquele sangue derramado pelo bodezinho, pelo carneirinho, pelo boi, pelo animal que morria lá, ele apontava para Cristo, de modo que a pessoa que estava sacrificando um animal ali, ela tinha convicção, ela devia ter convicção de que Jesus Cristo viria, o sumo sacerdote da nossa fé, que ele viria e o sacrifício dele é que perdoaria pecados. Aquilo era apenas um memorial. Hoje nós temos memoriais. A ceia do Senhor que nós comemoramos aqui não é Santa Ceia, é Ceia do Senhor, certo? Então, essa ceia que nós comemoramos aqui, ela é um memorial, só que ela é um memorial do passado.
Os cordeiros mortos eram um memorial para o futuro. Nós comemoramos na ceia o sacrifício que Cristo fez. Os cordeiros mortos lá apontavam para o sacrifício que Cristo faria, não é? E fez. Então, o pão que nós comemos na ceia aqui representa o corpo de Cristo que foi morto pelos nossos pecados. E o vinho que nós tomamos, ou suco de uva, representa o sangue derramado pelos nossos pecados. Se a pessoa não crê em Cristo, isso não vale nada, certo? Às vezes a gente fica impressionado, porque tem gente que fica falando, mas eu não tomo a ceia, será que eu estou salvo? Né? Eu fico com medo de perder a salvação, porque não estou tomando a ceia. Quem não crê em Cristo pode tomar ceia a vida inteira, porque ele está perdido, certo? A ceia não salva ninguém. A ceia é para os salvos que creem que Cristo morreu e está sendo representado naquela ceia. A mesma coisa com os sacrifícios do sistema religioso mosaico, certo? Então, do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ver algumas coisas aí relacionadas a Cristo como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vamos tentar entender quem era esse Melquisedeque. Jesus foi sacerdote, não foi sacerdote levita. Por quê? Porque ela é da tribo de Judá, né? Não dava para ser sacerdote levita. Então, Jesus não foi sacerdote levita, nem nunca poderia ser. Por quê? Pois ele não era descendente de Levi. Deus tinha escolhido definitivamente a tribo de Levi para ter o sacerdócio descendente de Arão e os outros levitas para cuidar do templo. Aliás, eu quero fazer um comentário. Tem muita gente hoje que diz que quer ser levita, né? Só cantando. Levita de verdade é aquele que vem, limpa o templo, é aquele que vem, faz toda a limpeza, que ajuda a tirar bancos do lugar e colocar no lugar, que ajuda a fazer as coisas necessárias aí de mão de obra. Esse é levita. Mas hoje os levitas querem só cantar. E outra coisa é só cantar, depois vazam, nem a mensagem não escutam, né? Então, isso ninguém precisa chamar os outros de levitas, porque os levitas já foram extintos. Hoje nós somos o quê? Crentes em Jesus Cristo. Devemos louvar a Deus porque somos crentes em Jesus Cristo. Todos hoje são adoradores de Deus, não tem um grupo específico para fazer isso. A adoração é para todos. E servos. Então, os levitas foram escolhidos por Deus para cuidar. Tem mais, irmãos, sabe o que mais que os levitas faziam? Os excrementos dos animais que eram sacrificados eram limpados pelos levitas. Manda algum levita limpar banheiro aqui para ver se eles vão querer, né? Então, é uma coisa muito estranha e eu vejo que praticamente ninguém corrige isso, né? Deixa acontecer. Jesus, então, não era sacerdote levita, porque os levitas tinham sido escolhidos como tribo única e exclusiva, separada para Deus, separada exclusivamente para Deus e para o seu serviço. Jesus não foi sacerdote da ordem levítica, não foi. Ele não era descendente de Arão. Seu sacerdócio assemelhou-se ao sacerdócio de Melquisedeque. Agora, quem era Melquisedeque? Melquisedeque era foi um personagem humano, real, de carne e osso, como todos nós, do qual se conhece muito pouco. Estou falando isso porque tem uma corrente teológica
que acha que Melquisedeque foi uma aparição de Jesus extratemporal, né? Que Jesus apareceu naquele tempo sob a forma de Melquisedeque. Não tem jeito da gente, lendo a Bíblia, acreditar nisso, porque Melquisedeque conversou com Abraão, Melquisedeque abençoou Abraão, recebeu dízimos de Abraão, e ele tinha uma cidade que ele governava, ele era governador de Salém. Salém possivelmente seja Jerusalém, e era rei de paz, porque a palavra Salém é uma tradução de Shalom, né? Que é paz em hebraico. Pois é, então o sacerdócio de Jesus se assemelhou ao de Melquisedeque, porque Melquisedeque era um personagem humano, real, de carne e osso, do qual se conhece muito pouco e que viveu cerca de 600 anos antes do estabelecimento do sacerdócio levítico. Quer dizer, para que o sacerdócio levítico viesse a existir, passaram-se 600 anos. O seu sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque, era muito superior ao sacerdócio levítico. Por quê? Porque até mesmo de Abraão, porque antes de Moisés libertar o povo de Israel, os sacrifícios eram oferecidos a Deus pelos chefes das famílias. Eu queria afirmar uma coisa aqui, que às vezes tem gente que não vai concordar, mas que é a verdade. O sistema monoteísta não é exclusividade dos hebreus. Antes dos hebreus havia famílias que cultuavam a Deus. Havia famílias que cultuavam a Deus. O próprio Jetro, sogro de Moisés, midianita, cultuava a Deus. Melquisedeque também era rei de Salém, né? E era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o seu sacerdócio é um sacerdócio muito superior, inclusive ao de Abraão. Abraão também teve função sacerdotal. Lembre-se, quem já leu a história de Abraão na Bíblia, viu quantas vezes ele construiu um altar e adorou ali, não é? Então, por que isso? Porque havia muitas tribos que cultuavam a Deus, e os sacerdotes eram de uma família, eram de uma mesma família. O sacerdote de uma família era geralmente o pai, o homem, né, mais velho da família. Então o pai de uma família pequena era o sacerdote daquela família. Quando aquela família crescia, ele continuava sendo o sacerdote daquela família crescida. Mas depois aquelas famílias iam aumentando, se transformavam numa tribo. O pai, o avô, o avô ou o bisavô continuavam exercendo o sacerdócio naquela tribo, né? Então, desta maneira, é que nós sabemos que Melquisedeque se tornou sacerdote do Deus Altíssimo. E ele era chamado pelo próprio Deus. Seu sacerdócio era muito superior ao sacerdócio levítico, e havia muitas tribos que cultuavam a Deus, e assim o sacerdócio de uma família era pelos próprios homens mais velhos daquela família. O homem mais velho da linhagem paterna assumia a posição de sacerdote. Quando a família crescia muito, tornava-se uma tribo, e esse homem era então como chefe da tribo, e se transformava no rei da tribo e ao mesmo tempo no sacerdote da tribo. Por isso é que Melquisedeque se transformou em rei e sacerdote, porque ele governava politicamente a sua tribo e era o sacerdote daquela tribo, né? Então ele era o seu sacerdote rei ou rei sacerdote. Essa demonstração clara de que o sacerdócio levítico é inferior ao de Melquisedeque, o de Melquisedeque é muito superior, né?
é que Abraão o reconheceu como sacerdote de Deus. Olha só, Abraão reconheceu Melquisedeque como sacerdote de Deus. Isso é uma prova cabal de que verdadeiramente Melquisedeque era um sacerdote reconhecido. Então, o rei, ele foi reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo, tanto é que Abraão lhe entregou dízimos. Abraão lhe entregou dízimos. Eu não sei se os irmãos conhecem a história. Quem já leu Gênesis 14 deve ter lido essa história aí. Abraão saiu em busca de Ló, seu sobrinho, que tinha sido levado cativo por alguns reis. E ele ajuntou mais um grupo lá de reis com um exército e foi atrás desses reis, venceu os reis e trouxe Ló, seu sobrinho, cativo, de volta, né? Trouxe ele em liberdade. E encontrou-se com Melquisedeque. E Melquisedeque, antes de mais nada, disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus que te fez livrar-se dos seus inimigos. Então, Abraão, grato a Deus por estas bênçãos, dedicou o dízimo ao Senhor, e é claro que foi Melquisedeque quem recebeu. Então, Melquisedeque pediu a Deus que abençoasse Abraão. Nos dias de Moisés, entretanto, 600 anos depois, quando o agregado das famílias do povo escolhido cresceu e se tornou uma nação, o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. E ali de 72 pessoas, ou 75, depende de se contarmos a família de José também, eles cresceram para aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Então era uma família, uma nação muito grande. Esta nação se organizou, se estabeleceu num lugar estabeleceu um lugar para os sacrifícios e separavam de tudo. Um ritual foi prescrito por Deus mesmo, prescreveu o ritual e deu a Moisés. E uma ordem especial e hereditária de homens foi determinada para funcionarem como sacerdotes. Então o próprio Deus escolheu uma tribo, e dessa tribo escolheu uma família, a família de Arão. E dessa família de Arão descenderam todos os sacerdotes até chegar a Jesus, certo? Então a família de Arão foi escolhida por Deus para ser sacerdote. Todos os sacerdotes que vieram depois de Arão e dos seus filhos eram descendentes de Arão, que era da tribo de Levi. Então essa ordem especial de homens, hereditária, foi determinada para funcionarem como sacerdotes, e eles eram descendentes da tribo de Levi e da família de Arão. Portanto, eles eram às vezes chamados de filhos de Arão. Após cerca de 450 anos, depois dessa história de Moisés aqui, outra família foi separada para fornecer os reis, a família de Davi. Depois que o povo saiu do Egito, guiados por Moisés, atravessaram o deserto e entraram na terra prometida, e passados 450 anos, veio a monarquia, né? O primeiro rei foi Saul. Depois Deus mandou ungir a Davi e prometeu a Davi que somente dele agora, da sua semente, da sua descendência, é que haveria reis em Israel, né? Então Davi recebeu essa promessa de Deus e que se cumpriu plenamente. É por isso, irmãos, que Jesus Cristo tem direito ao trono de Israel, e é por isso que ele vai voltar para ser rei de Israel, porque ele ainda não foi rei de Israel. Quando ele foi chegar lá para ser rei de Israel, Israel fez o quê?
crucificou. Então ele não foi rei de Israel, mas ele vai ser rei na segunda vinda, porque ele é descendente de Davi, né? Muitas vezes ele é chamado de filho de Davi nos evangelhos. Jesus, filho de Davi. O cego lá mesmo, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles sabiam que ele era descendente de Davi, com direito real ao trono. E rei eterno. Vai voltar, né, segunda vinda, para ser rei e nunca mais vai deixar de ser rei. E é rei hoje, né? Jesus Cristo, então, veio dessa família. O sacerdote era um mediador entre Deus e os homens, e incumbia a ele oferecer sacrifício. E ao rei incumbia dirigir politicamente a nação, né? Então, uma família fornecia os reis, outra família fornecia os sacerdotes. Jesus Cristo associou as duas funções. Jesus Cristo é nosso rei e sacerdote. Ele é profeta, sacerdote e rei. Profeta porque ele veio anunciar o reino de Deus. Sacerdote porque ele é o intercessor e o mediador e o sacrifício perfeito entre nós e Deus. E rei porque ele é o Senhor do universo e Senhor descendente de Davi, da própria nação de Israel. Então Jesus Cristo associou as duas funções, combinando os ofícios de sacerdote e de rei, tal qual Melquisedeque. Então Melquisedeque é um tipo de Jesus, uma figura de Jesus. Melquisedeque existiu e a obra do Espírito Santo foi tão maravilhosa aí, porque o Espírito Santo fez o quê? Não deixou que se registrasse na Bíblia a descendência nem a ascendência de Melquisedeque. Para quê? Para simbolizar mais perfeitamente a pessoa de Cristo. Então isso foi realmente uma coisa maravilhosa. Jesus Cristo, então, tal qual Melquisedeque, ele é rei e sacerdote. O que significa sem pai, nem mãe, nem genealogia, não tendo princípio nem fim de dias. Quem lê isso aqui e não lê Hebreus, fica sem saber, né? Fica achando que Melquisedeque é um fantasma. Não, significa que não houve registro de sua história, que não há informações suficientes na Bíblia sobre seu nascimento e sobre sua família, a família antecedente e a família procedente dele, ou morte, né? Isto não aparece no registro bíblico e apenas foi reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo. O Espírito Santo, que orientou o registro bíblico total, né? A Bíblia inspirada do Gênesis ao Apocalipse, né? O Espírito Santo que orientou esse registro fez registrar dessa maneira na Bíblia, assim, para que assim Melquisedeque fosse um tipo, uma figura, né, do sacerdócio perfeito de Jesus. Então, esse é Melquisedeque. Mas os versículos 11 e 12, nós vamos vê-los falando da transitoriedade do sacerdócio levítico. O que é isso? Transitoriedade. O que é uma coisa transitória? É uma coisa que não é permanente, que não é definitiva, uma coisa temporária, uma coisa provisória, né? Então, o sacerdócio levítico era provisório, assim como a lei também, né? A lei mosaica, os ritos não estou falando dos 10 mandamentos, estou falando dos ritos das outras 600 leis que os judeus tinham,
era tudo provisório, né? Era imperfeito, era humano, o sacerdócio levítico, né? Imperfeito por quê? Os sacerdotes eram pecadores, e era humano, porque todos eram descendentes de Levi. Era insuficiente por quê? Aqueles sacrifícios não podiam tirar pecados, nós já falamos sobre isso. Era carnal, por quê? Os sacerdotes pertenciam a uma determinada família sem considerar qualificações morais ou espirituais, bastava pertencer. É por isso que nós tivemos na Bíblia, quem já leu, vê quantos sacerdotes eram absolutamente incapazes e não aptos a ser sacerdotes. Eli mesmo foi um sacerdote assim, os filhos dele foram sacerdotes assim. No tempo de Jesus tinha sacerdotes dessa maneira, não é? No tempo de Saul teve sacerdotes assim. Então, sacerdotes que que viviam fazendo o gosto dos reis e não pregando a palavra de Deus. Então, por causa disso, havia uma promessa, né? Uma promessa em Jeremias, né? Deus mandou uma promessa de uma nova aliança. Deus falou com Jeremias, né? Há uma promessa de uma nova aliança. Essa nova aliança é um novo pacto. Que novo pacto é esse? Esse novo pacto ia fazer o velho pacto caducar. O pacto antigo ia perder o seu valor, mudando-se o sacerdócio. Jesus Cristo ia ser o sacerdote. Haveria uma nova aliança, um novo concerto com um sacerdócio diferente. Então, nós vemos isso aqui no texto de Hebreus 7, de 10 a 11 e 12. Então, esse sacerdócio levítico era transitório. E aí ele fala agora, depois do versículo 13 em diante, até o 28, ele fala da eternidade do sacerdócio de Cristo. A comparação aqui é entre aquilo que é transitório e aquilo que é permanente. Aquilo que é imperfeito com aquilo que é perfeito. Aquilo que é impuro com aquilo que é absolutamente puro. Aquilo que é temporal com aquilo que é eterno. Aquilo que é provisório com aquilo que é definitivo. Olha só a diferença que existe entre o sacerdócio de Israel e o sacerdócio de Cristo. Os sacerdotes levíticos da família de Arão, além dos sacrifícios diários que eles apresentavam no dia anual da expiação, os judeus comemoram o dia da expiação até hoje. Todo ano tem o dia da expiação. O que é o dia da expiação? Espiar aqui não é ficar vendo pela fresta, não, né? Espiar aqui é com X, né? Espiar com X é pagar os pecados, né? O sacerdócio levítico, então, no dia da expiação anual, ele oferecia sacrifícios para o perdão dos pecados. Havia um sacrifício anual no Santo dos Santos, um lugar de exclusiva entrada do sumo sacerdote, uma vez por ano, com um sacrifício por ele, que era pecador, e por todo Israel, não é? Então, para que houvesse perdão dos pecados do povo e perdão dos pecados do próprio sacerdote. Era a única entrada. E ele entrava lá com uma corda amarrada no pé, porque se ele morresse lá dentro por causa da sua impiedade ou porque ele não tivesse sido purificado, se ele morresse lá dentro, que lugar da santíssima presença de Deus, passava algum tempo, alguém puxava ele pela corda, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Se entrasse, a presença de Deus fulminava a pessoa ali. Então, ele oferecia sacrifícios para perdão dos pecados do povo e dele mesmo. Cristo, entretanto,
morreu uma única vez e de uma vez por todas. Seu sacrifício removeu o pecado para sempre. Uma única vez. Não precisou repetir todo ano. Nem precisou matar animais todos os dias. Porque Jesus Cristo morreu uma única vez para nos livrar dos pecados para sempre. Quais os pecados dos quais Jesus nos livrou? Quais os pecados? Todos. Todos. Isso significa, irmãos, que se você e eu cometermos pecado amanhã ou depois, isso já está perdoado, pago, completamente pago. Completamente pago. Jesus não vai morrer amanhã pelos pecados que eu cometer amanhã. Quando eu fui convertido ao Senhor Jesus, quando o Espírito Santo veio habitar em mim, todos os meus pecados, do passado, do presente e do futuro, foram perdoados, glória a Deus. Todos. Então, quando João fala que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, né? Por que isso? Porque nós continuamos pecando, mesmo salvos. O salvo peca? Os irmãos pecam ou só eu que peco? Pecam, né? Então tá. Então, mas como resolver esses pecados então que vêm depois da minha salvação? Eles já estão resolvidos lá na cruz do Calvário. Para que eu preciso pedir perdão então? Para restabelecer a minha comunhão com Deus. Sabe por quê? Quem tem filhos aqui sabe. Quando seu filho te desobedece, você fica chateado com ele, às vezes até quebra o relacionamento, mas ele não deixa de ser seu filho. E o que vai restaurar essa a filiação? Ele não perde, mas o que vai restaurar essa comunhão? O pedido de perdão. É a mesma coisa com Deus. É por isso que nós confessamos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus. Não pedimos para Ele nos salvar de novo, porque Ele já nos salvou. Entenderam isso aqui? Isso é fundamental, porque tem muita gente carregando culpa de pecados que já foram lavados no sangue de Jesus, né? Então, Abraão, então, não é Abraão. Os sacerdotes eram mortais, todos eles morriam. Cristo continua vivendo para sempre, no poder de uma vida sem fim. A vida de Jesus Cristo jamais termina, porque Ele é vida, né? Ela é para sempre, ela é eterna. Ele, Jesus, é o mediador de uma nova aliança que é um novo concerto infinito e eterno. É porque o concerto que foi feito entre Jesus e Deus para ser o nosso mediador é um concerto com C, né? Porque concerto com S é remendar as coisas, né? É um concerto, é uma aliança entre Deus e Jesus para que todos os nossos pecados fossem lavados no sangue do Cordeiro e perdoados por Deus pelo preço que Jesus pagou. Então isto é o que esse capítulo 7 está falando de uma forma resumida, né, isso aqui. Depois nós poderemos estudar mais detalhadamente, se for necessário, versículo por versículo. Concluindo e aplicando. Primeiro, Cristo é mediador de um concerto eterno, de uma aliança eterna. Isto é garantia absoluta de uma salvação eterna.
Se Cristo é mediador de um concerto eterno, todos aqueles que vêm participar desse concerto, pela ação do próprio Jesus, participam de um concerto eterno. Portanto, a nossa salvação não pode ser perdida, porque ela é eterna. Deus não salva ninguém por 15 minutos, 15 dias, 1 ano, 20 anos, 30 anos, não. E depois a pessoa perde a salvação. Ele salva definitivamente. Deus não tem uma borracha no céu que escreve seu nome no livro da vida. Você errou, ele apaga. Não é nem tem um anjo da borracha lá não, que está apagando seu nome. Seu nome foi escrito no livro da vida. E isso é irrevogável. Irrevogável. Ninguém muda isso, nem Deus. Nem Deus. Porque ele não pode mentir. Então, nós precisamos entender isso. Absolutamente, a nossa salvação é eterna. Para os crentes, é claro, né? Não estou falando para frequentador de igreja, não. Estou falando para crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Crentes. Quem é frequentador de igreja está perdido, igual quem não está na igreja. Igualzinho. Pior, né? Porque está ouvindo e não está entendendo. Não está aceitando. Se você é uma nova criatura, você ainda tem medo de perder a salvação? Se você é uma nova criatura, sua vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo aos Colossenses. O que é uma vida escondida com Cristo em Deus? É uma vida guardada. Poderia ser melhor traduzido, né? Por guardada. Uma vida guardada por Cristo em Deus. Quem é que guarda a sua vida? Como um tesouro dele? De quem que você é querido? Do próprio Deus. Deus te salvou, não é porque ele é bondoso, não, é porque ele te ama. E ele tem prazer em ter você como filho. Certo? Não é só isso, né? Porque Deus é bondoso e não vai salvar todo mundo. Mas ele tem prazer em te salvar. Aqueles que ele escolheu, ele tem prazer, alegria em ter como filhos. Então, nós não precisamos temer a perda de salvação. Ninguém pode arrebatar da mão. Jesus falou isso, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Dou-lhes a vida eterna, não hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. O Espírito Santo, na segunda conclusão aqui, o Espírito Santo fez no registro bíblico Melquisedeque ser um tipo perfeito do Senhor Jesus Cristo. Ele é um sacerdote e um rei, Jesus, cujo sacerdócio e cujo governo são perfeitos, são permanentes e são suficientes. Perfeitos, porque Jesus é perfeito. Permanentes, porque não é durável para sempre. E suficiente, porque não precisa remendo. Ninguém é salvo porque faz boas obras. Ninguém é salvo porque dá dízimo. Ninguém é salvo porque frequenta culto. Ninguém é salvo porque é professor de escola dominical. Ninguém é salvo porque é pastor. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não merecemos absolutamente nada. E nada do que fizermos melhora a nossa salvação. Tem gente que fica pensando que tem crente que eu escuto, dá vontade de chorar. É muito frequente isso. O senhor é crente, senhor? O senhor tem certeza da sua salvação? Isso eu não posso garantir. Isso eu não posso garantir. E se eu pecar na última hora? Aí eu fico pensando, que tipo de sofrimento angustiante essa pessoa tem? Vê só, se você não pode ter certeza da sua salvação, a sua vida é uma angústia contínua, certo? É uma angústia contínua. Você tem que ficar vigilante, é uma neurose, Então, o Espírito Santo, no registro bíblico, fez essa bondade de comparar o sacerdócio de Jesus com o sacerdócio de Melquisedeque. E ele então é um sacerdócio perfeito, permanente e suficiente. Você é representado
diante de Deus. Você tem representante diante de Deus? Você tem. Ele se chama Jesus Cristo. Você já é governado por Ele? Essa é uma pergunta que cada um tem que responder. Você é governado por Jesus? Ele é o seu representante diante do Pai, diante de Deus. Terceira e última. No encontro de Abraão com Melquisedeque, vemos que o sacerdote Melquisedeque pede a Deus para abençoar Abraão. Eu fico impressionado com isso, porque eu vejo muita gente falando assim: eu vou te abençoar. Vai nada, não vai. Você pode no máximo pedir a Deus para abençoar uma pessoa. Você não tem poder para abençoar ninguém. Se você pudesse abençoar alguém, você abençoaria sua própria vida, nem precisava de Deus. Então, a gente vê o sacerdote Melquisedeque pedindo a Deus para abençoar Abraão, e exaltou a Deus por ter concedido vitória a Abraão, né? A Abraão, em manifestação de gratidão, entregou o dízimo de tudo. O dízimo, meus irmãos, que Abraão entregou foi uma consequência. O dízimo não é... Eu vejo gente falando assim que se você der o dízimo, Deus vai te abençoar. Isso é uma troca. Tem gente que é dizimista para Deus abençoá-lo. Isso não existe. Abraão entregou dízimo, sim, mas por quê? Por causa da gratidão pelo que Deus já tinha realizado. Se você não entender o dízimo desse jeito, tudo que você faz é nada, absolutamente nada. Se você entrega o dízimo para conseguir alguma coisa de Deus, você está dizendo que Ele só te abençoa se você contribuir. E não é verdade isso. Então, quem ainda tem esse tipo de pensamento, eu espero que fique claro agora que nós, por gratidão, por amor, por manifestação de generosidade, que é um dom do Espírito Santo, nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Terminamos aqui. Agradecemos a Deus pela paciência dos irmãos e entregamos a palavra ao pastor. Amém, irmãos?